Este episódio é apresentado por cinéfilos e também por gente. Ouça por sua conta e risco. Oi, eu sou a Letícia. Oi, eu sou o Dudu. E você tá no Teto Assiste. Animação de centavo. Ai, amigo. É isso, hoje estamos só eu e o Dudu aqui, não temos convidados. Bia Reiter, infelizmente, não está participando desse episódio. Um beijo pra Lenda. Essa ela não poderia hatear. Ela não poderia hatear e ela falou assim, como eu não vou poder falar nada mal sobre esse hino, aquelas... eu não estarei participando da gravação. Não esqueça de seguir a gente nas nossas redes sociais, @Teto para 3 Podcast, lá no Instagram, @Teto para 3, lá no Twitter, @Teto para 3 Podcast, no TikTok. Segue @Teto para 3 no YouTube, que vai ter conteúdo extra. A gente agora também está em mais de uma plataforma de streaming. Antes a gente estava apenas no Spotify, agora a gente está no Spotify, no Deezer, na Apple Music, no Amazon Music, no Google Podcasts. E acho que é isso, todos que a gente tá. Então, peço para você, por favor, seguir a gente no serviço de streaming na qual você está escutando esse episódio. É muito importante para o crescimento do nosso podcast. E aí você vai lá, comenta, segue a gente no Instagram, gente, que lá sai todas as novidades, tudo que vai sair, quando sair o episódio novo, para você não perder. Então, é isso. O meu último pedido é, quando você for ouvir, vai ter lá uma barrinha dentro do serviço que você estiver ouvindo, que vai ter para avaliar o podcast. Vai lá, dá umas 5 estrelas, porque ajuda mais pessoas a chegarem aqui no Teto e ajuda muito o nosso trabalho. Caso você tenha perdido algum desses links, porque provavelmente agora eu esqueci de falar alguma coisa, porque é muita coisa, lá no nosso bio do Instagram tem o Linktree. No Linktree tem todos os links do Teto. Então é só você clicar lá no link que ele vai mandar você pro link que você tá procurando aí. Então é isso, não perde nada, que o Teto está recheado e só vai cada vez mais vir conteúdos e conteúdos maravilhosos. É isso. Ok. Então vamos lá, pode começar suas impressões gerais sobre o live action da Pequena Sereia. Eu gostei muito. A história da Pequena Sereia não é uma história que eu sou muito chegado, eu não gosto tanto, mas então eu fui assistir o filme já com expectativa baixa, né? Já não esperava muita coisa, já vi que tinha muita gente falando que o filme não tava lá essas coisas. Então fui com a expectativa baixa, acabei gostando, fiquei muito entretido, achei o filme bem legal de assistir, não é maçante, não é chato, ele é divertido. E teve lá as mudanças na história, eu acho que não foram tantas assim, pelo que eu me lembro da história, mas foram agradáveis. Eu achei que fez mais sentido com o filme, com o enredo, e eu gostei bastante. Eu, como falei anteriormente, eu fui lá, vi o original, o desenho animado, e depois que eu fui assistir o live action. Eu acho que aconteceu uma coisa, eu até comentei com o Dudu, que eu acho que as pessoas elas tinham mais uma lembrança agradável da infância do que, de fato, uma história muito desenvolvida. E aí, o que eu acho que aconteceu é que muitas pessoas foram lá, assistiram live action e ficaram tipo, não foi bem adaptado, ficou muito besta, ficou mal feito, quando na verdade eu achei o live action muito mais elaborado, bem mais com uma construção narrativa bem mais lógica, entende? Então as mudanças que o Dudu fala foram mudanças que eu acho que foram bem pontuais para a história fazer um pouco mais de sentido e ela ficar um pouco menos infantil, um pouco mais uma narrativa muito fácil, sabe? Assim, muito sem profundidade mesmo. E aí eu acho que na narrativa do live action, as mudanças que ocorreram foi justamente para tentar deixar essa narrativa mais grossa, mais gordurosa, entendeu?
enquanto no filme não era tanto. Então eu acho que assim, as pessoas elas foram esperando algo que nem o original entrega, que é uma puta de uma história zona massa. E aí, eu acho que talvez por isso ela tenha se decepcionado. Mas também, grande parte das pessoas que não gostaram da adaptação já foram com preconceito pela mudança na Ariel, na Pequena Sereia, que foi feita pela Hailey, que é uma mulher negra, e no original o desenho é uma menina branca com cabelo vermelho, e na adaptação do live action eles colocaram a Hailey com uma mulher negra, uma mulher com belíssima, uma voz maravilhosa, e eu acho que muito dos burburinhos querendo cancelar o filme, falar mal do filme, é muito mais sobre racismo do que sobre a qualidade da história. É outro clima, entendeu? E no final as crianças tudo bate palma e comemora, e elas dançavam a musiquinha no final. Então, assim, foi super divertido, foi uma ótima experiência. E eu não entendi esse hate todo que as pessoas estão jogando em cima desse live action. Ficou pra mim no mesmo patamar de todos os outros live actions da Disney, se não melhor. Então, assim, não entendi. De fato, eu só posso colocar a culpa nessas duas coisas que eu apontei. Ou é racismo, ou as pessoas nem lembravam como era o desenvolvimento do filme lá de 1989 e foram esperando um milagre que não dava para ter sido feito, porque a não ser que eles mudassem completamente a história. Vamos começar, então, a analisar de forma mais detalhada, né? Ali o começo do filme, que a gente é apresentada ao fundo do mar, primeiramente, antes da gente ver quem é a Ariel, tá ocorrendo uma espécie de festa, uma espécie de reunião do Rei do Mar, que é o Tritão, junto com todas as filhas dele. E já gostei daí, porque todas as filhas, cada uma tem uma nacionalidade diferente, assim, uma raça diferente. Então temos representatividade asiática, temos representatividade negra, temos. Tem as brancas também, né? Óbvio. As brancas loiras, Tem as que são loiras, todas belíssimas. que são lindas, mas não é como no desenho que todas elas são brancas e tudo mais. Então achei bem legal. Tem uma que é retinta, com cabelo assim afro, belíssimo. Então, assim, achei muito legal essa escolha de elenco. A gente fica se perguntando se elas são todas filhas de uma só mãe, né? Porque, enfim. Ou se Sim, ele saiu por aí pelos 7 mares, arranjou uma mulher em cada mar. que eu acho mais provável, ou então ele tem um puta de um tritão muito poderoso que ele vai racializando as pessoas na hora que elas estão concebendo. Fiquei triste por uma coisinha só, que foi a Simone, que faz a nossa Kate na adaptação de Bridgerton, a temporada 2, que ela faz a Kate, né, que casa lá com Anthony, e aí a Simone é uma das filhas do Tritão, e ela não tem falas no filme. E depois eu fiquei pensando, porque eu comentei com o Dudu, eu falei assim, nossa, eu fiquei triste, que ela não tem fala no filme. E eu tava muito ansiosa, porque ela ficou belíssima de sereia, tá? Mas aí eu me toquei que eu acho que a Simone agora é cacife alto, né? Eu Sim. acho que ela foi uma participação muito. Ela não ia poder ficar lá no set vários meses para participar de um papel coadjuvante tão pequeno dentro da trama. Então acredito que ela fez mais uma participação especial e deixou o papel para as outras atrizes que não são tão conhecidas, mas que, assim, eu gostei de todas, achei todas belíssimas, achei todas bem. A Característica. forma, era a forma que era no desenho, tipo, aquele mesmo. A forma que elas agem é muito parecido com o que era no desenho original. Então, eu achei super ok, assim, não tenho nada que reclamar em relação a isso. Depois disso, a gente conhece a Ariel, e a Ariel tá lá com o linguado. E aí, vamos falar do linguado, né, amigo? Esse coitado. O pobre do linguado. O coitado ficou judiado, certo? Não tinha muito como ele sair tão cartoonizado quanto ele é no desenho, né? Então eles queriam trazer o linguado com esse ar mais realista. Só que, meu Deus, ficou
triste. O coitado ficou judiado mesmo. Certo, o que eu acho que eles poderiam ter, pelo menos, melhorado seria as cores. Ele ficou tão apagado, já é um peixe, é estranho você ver ele um peixe, né? Mas ele ficou muito apagado, diferente do Sebastião, que o Sebastião ficou perfeito. Pra mim, não tinha que mudar no Sebastião. Sim, também. Acho, concordo. Só que o Sebastião, não sei se ele sempre pareceu uma lagosta pra mim. Eu realmente não via o Sebastião como um caranguejo. Mas, enfim. Sim, ele parece uma lagosta. Não. Sim, ele é pra frente, ou a cara dele é pra frente, ele é esticado que nem uma lagosta. Ele não é tipo redondinho que nem um caranguejo. Não, eu tô abrindo o Google agora, porque. Como assim? Não, gente, ele é um caranguejo. Eu sempre vi ele como uma lagosta. Não tem como. É porque ele tem a cabeçona, porque ele tem que ficar cartoonizado. Mas é justamente por causa da cabeçona que ele parece uma lagosta. Ai, amigo, aí vai dar. Vou deixar, quando sair esse episódio amanhã, quem já vai soltar ele amanhã, vou deixar um enquete no Instagram. O Sebastião original parecia um caranguejo ou uma lagosta? Que no caso não é um caranguejo, é um siri, porque caranguejo dá em manga e siri que é dar no mar. Por isso que ele anda de lado. Não sabia da diferença do caranguejo e do siri. Mas voltando, né, pro linguado. Ah, sim, voltando pro linguado, vamos. Enfim, ficou feio, ficou apagado, não gostei. Achei uma vibe meio Renesme em Amanhecer Parte 2. Meio plastificado, assim. Era muito cara de CGI quando ele ia falar. Não que o Sebastião, a boquinha dele também não ficasse, mas não sei, gente. Acho que é exatamente isso que o Dudu falou. Já que não dava pra mudar o shape do Sebastião, porque, enfim, a espécie dele na vida real era mais parecido com o que tá no filme, faltou cor, entendeu? Pra mim, o Sebastião tinha que ele é amarelo e. Ah, mas não é assim. Ah, gente, tá. A gente vai dar essa licença poética uma vez, um peixe da marca, aquelas, a espécie do Sebastião, nasceu mais amarelo e mais azul. Paciência, entendeu? O bichinho é muito simples, muito, muito inverossímil. O Sebastião, você compra mais do que o linguado, o pobre. Sim. E aí, por conta disso, eu acho que se perde muito a personalidade do peixe, porque eles. Das coisas mais importantes, eu acho que a coisa mais importante da Pequena Sereia que fez ser um filme das princesas tão famoso é os coadjuvantes. Sebastião e Linguado, eles são grandes na construção da narrativa da Pequena Sereia para ela ter todo esse brilho, entendeu? Para ela ser essa sereia maravilhosa. Então, eu acho que muito ficou prejudicado nessa adaptação, porque um dos personagens ficou meio apagado. E aí eu acho que perde um pouco do brilho da história original, porém, é uma das únicas coisas que eu tenho para falar foi da caracterização do pobre do linguado. Fora isso. A gente também vê, tipo, o fundo do mar, né? Eu esperava que fosse mais escuro, por tudo que estavam falando. Ainda assim, é muito escuro. A gente tem que acabar com essa cultura de filme escuro. Mas eu não achei tão escuro quanto seria. Tipo, eu comecei a ver Peter Pan e Wendy, e eu parei na metade porque estava me incomodando muito a escuridão. Tava me incomodando a falta de magia, sei lá, que tinha no filme. Eu sou muito fã de Peter Pan, eu gosto muito. E eu fiquei muito decepcionado com essa nova adaptação que saiu alguns meses atrás. O cenário, o fundo do mar, achei ok. Não achei. Eu acho que poderia ter sido melhor na questão só da iluminação mesmo. Sei que era para ser escuro, que tanto que eu acho que no próprio desenho não é tão claro assim, né? Ele tem um ar meio de escuridão mesmo no fundo do mar. Mas eu acho que poderiam ter melhorado sim. Mas eu achei ok. Eu acredito que essa escolha de cores e iluminação dentro desses filmes atuais que estão saindo, principalmente na Disney, delas estarem cada vez mais escuras, muito porque o uso de CGI, de computação, de criação, né,
no computador dos cenários está cada vez maior nos filmes. E eu acredito que isso prejudica muito, porque o nível de trabalho, de detalhamento que você tem que ter numa cena que é muito clara é completamente diferente de uma cena que é mais escura. Porque quando você escurece a cena, automaticamente os detalhes eles passam mais imperceptíveis. E dentro da Pequena Sereia tem muitos detalhes, porque, enfim, é o fundo do mar. Então, eu acho que eles focaram tempo da pós-produção, que é na hora que eles vão aplicar essa renderização nos cenários e tudo mais, nas cenas mais icônicas e mais importantes, como, por exemplo, é na hora que ele vai cantar a música lá sobre o fundo do mar, que é uma das músicas mais icônicas das princesas da Disney, né? Que ele fala lá do onde eu nasci, onde eu cresci. E aí, eu acho que eles. Uma cena belíssima, by the way, né, amigo? Sim, ficou muito Linda, bonito. colorida, clara, cheio de detalhes, assim, linda, belíssima, ficou assim, primorosa. Mas eu acredito que aquele nível de detalhe de trabalho para eles terem em todo o filme tornaria o filme muito mais caro e muito mais trabalhoso para ser feito. É uma pena que a gente dependa desse tipo de coisa, porque de fato fica mais pobre das determinadas imagens, então a parte da fotografia fica prejudicada, sim, em diversas partes, até para quem está assistindo no cinema, então eu fico ainda preocupado com quem for assistir em casa, que a tela é menor, então as partes escuras vai ficar ainda mais difícil de serem vistas. Mas eu acredito que seja uma questão mesmo de tempo, economia e enxugar questão de equipe, porque se fosse fazer da forma correta, frame por frame, eu acho que cada produção de Hollywood demoraria em uns 3 a 4 anos para ficarem prontas, entende? É uma tristeza, mas é isso. Então a gente vai ter toda essa construção. A gente conhece a Ariel, a gente vê ela explorando, é muito fiel ao desenho, como eu falei anteriormente. Ela vai com linguado explorando, aí o tubarão tenta pegar eles, aí ela vai, consegue fugir. Aí o Sebastião encontra ela, fala que o pai dela tá atrás dela, porque ela não apareceu na reunião com as irmãs, aí ela leva o sermão do pai. Depois ela tá lá e volta pro esconderijo dela, que é onde ela guarda todos os pertences dos humanos que ela encontra, e então ela avista fogos de artifício no céu e ela vai até a superfície para ela ver o que é que tá acontecendo, que é quando ela encontra o barco na qual o Eric tá, que é o príncipe. E aí eu amei as mudanças que fizeram nessa cena e para mim fez muito mais lógica. São sutis, são pequenas mudanças, mas que para mim fez uma grande diferença. Mas antes da gente falar dessas mudanças, eu queria que o Dudu falasse o que ele achou do Príncipe Eric, pelo menos essa primeira impressão. Depois a gente aprofunda mais, mas essa primeira impressão do Príncipe Eric. Então, o Príncipe Eric, ele já é um conhecido aqui da gente, né? A gente tem aí um episódio perdido do podcast do Teto Assiste, que seria do Teto para Dois, que ele é um dos coadjuvantes, né? Então a gente já havia comentado sobre o ator que faz o Príncipe Eric, que, enfim, né? Ele é bonito, ele é muito bonito, tem aquela covinha dele que é muito charmosa. Só que esse coitado não tem tanto carisma assim para ser um protagonista, para ser um príncipe. E acaba que eu não achei ele tão mal quanto eu achei nele na adaptação do Teto para Dois, porque eu percebi, até falei para Letícia quando a gente estava no cinema, que a dublagem deve ter ajudado muito ele, porque o dublador fez um trabalho muito bom, muito expressivo, com muita emoção. Então eu acho que o dublador teve muito mais emoção do que o próprio ator. Ainda tenho que ver o filme legendado para saber como realmente se deu a atuação dele no filme, mas por enquanto eu acho que o dublador fez um trabalho muito bom para elevar assim o carisma do Príncipe Eric. E o Príncipe Eric já não é essas coisas todas, né? Mas eu achei ok no filme. E quando eles
se conhecem, e essa primeira cena que ele aparece, ele vai falando, né, que não queria ter toda essa obrigação de príncipe, e ela vai lá e escuta. Aí, agora fala tuas impressões aí do Príncipe Eric. Isso. Eu gostei muito mais do Príncipe Eric do live action do que no desenho original, porque eu Uhum. achei que acrescentaram características e agora, de fato, ele tem uma personalidade. Porque a Sim. verdade é que o Príncipe Eric, assim como o príncipe, por exemplo, da Cinderela, são príncipes completamente aleatórios. Assim, eles não têm praticamente fala. O Eric tem mais fala do que o príncipe da Cinderela, mas assim, é uma coisa muito. Ele fica. Juro pra você, a maioria das falas do príncipe Eric no desenho é ele chamando pelo cachorro. Então ele fica gritando, Max, Max, e não tem fala. Então, no live action, eles desenvolveram o Eric. Quando o Dudu falou isso da dublagem, me deu esse estalo, porque eu olhei pro Dudu e eu falei assim, amigo, eu tô achando, o povo tava sacando pau tanto do Príncipe Eric, e esse coitado, como a gente falou, a gente já conhece ele, sabe que ele é um pobre. Ai, o bichinho, não conheço, eu até vou com a cara dele, mas o bichinho é um pouco prejudicado na atuação, assim, ele não tem muita expressão. E aí eu falei assim, tipo, nossa, eu tô achando que ele tá muito melhor do que em Teto. E aí o Dudu falou assim, nossa, mas eu acho que a dublagem tá ajudando muito. Então a gente não vai ter como saber disso até a gente assistir legendado quando vier pra Disney Plus. Mas eu achei muito melhor o desenvolvimento dele, porque, por exemplo, quando ela tá lá no desenho, ela encontra ele, ela fica olhando ele lá do mar, ela fica vendo ele no navio. É uma coisa muito assim, tipo, ai, amei esse homem à primeira vista. E assim, gente, esse tipo de discurso, em pleno 2023, não tá vendendo mais. Ninguém compra mais esse tipo de discurso de um filme dos anos 80, entendeu? Dessa coisa de amor à primeira vista, onde a pessoa não precisa nem trocar meia palavra com a outra, que ela já tá apaixonada. Então, no filme do live action, eles dão um discurso pro Eric falar que ele bate diretamente com os pensamentos que a protagonista já tinha. Então, automaticamente, ela tem uma espécie de ligação pelo fato dela entender o que é que ele está falando. Então, eu achei uma construção muito mais aceitável dela querer proteger ele, dela ficar encantada por ele, quando ela tem ela escuta ele falando como é difícil ser príncipe, como ele queria seguir outro rumo da vida dele, que é o mesmo sentimento que ela tem em relação ao pai dela, ao trono que ela tá ali, né, dentro desse reino que ela faz parte. Então eu achei muito legal essa mudança, são mudanças sutis de roteiro, acrescenta uma frase aqui, outra acolá, que já faz uma mudança geral bem agradável na interpretação dos fatos do filme. Outro fato interessante é que o nosso querido Eric é Nepo Baby, tá, amigo? Ele é filho de cineasta com um dono de restaurantes muito famosos lá na Europa. Então, assim, Então tá. não que ele não tenha nenhum tipo de talento, mas, né, às vezes a chegada dele ao topo foi um pouco mais facilitada. O que esclarece um pouco as coisas, né? Porque para ele chegar no nível Uhum, de ser pois um é. príncipe Disney dessa forma. Uhum. Pois é, exatamente isso. Depois disso, a gente tem o naufrágio, que acaba que começa uma tempestade, a tempestade vem um raio, pega na vela, a vela pega fogo, o barco acaba que o Eric tenta salvar o cachorro, ele consegue, mas aí ocorre uma explosão por conta das coisas inflamáveis que tem dentro do navio, acaba explodindo, e a Ariel vai lá e salva ele. Outra mudança muito sutil que eu achei que fez bem mais sentido no live action do que no desenho animado é que quando a Ariel leva o Eric pra costa, ela leva lá ele pra costa. No filme original, o Eric, quando ele abre o olho, que ela tá cantando pra ele, ele consegue ver com nitidez a figura da Ariel. E no filme do live action, ele fica vendo ela meio embaçado, então ele não consegue ver de fato a fisionomia dela. Então, quando mais na frente, quando ele reencontra com ela e não lembra que ela é a pessoa que salvou ele, faz muito mais sentido no live action, você compra muito mais essa ideia do que era na adaptação, no desenho, entende? Então, assim, é o que a gente falou. Tem algumas mudanças que, na verdade, para mim, fizeram super sentido.
E aí veio a outra coisa que pra mim foi assim, brilhante, que é o Príncipe Eric é adotado nesse live action. O Príncipe Eric, ele não é do mesmo sangue dos pais dele. A rainha é negra, assim como Ariel. Então, o Eric, na verdade, ele foi salvo de um naufrágio quando ele era muito bebezinho, e ele foi criado pela rainha como filho, e ele recebeu o título de príncipe, ele é o próximo da coroa, e ele vai herdar o reinado e tudo mais, mas ele não é filho biológico, e eu achei isso sensacional, entende? Na construção da história. Depois disso, a gente volta pro fundo do mar, né? Uhum. E eu queria exaltar o meu personagem favorito, o Sebastião. Sou muito fã do Sebastião. Inclusive, tô com uma foto dele no Discord aqui. Porque, gente, eu amo bicho, assim, personagens que são animais e tal. E o Sebastião, eu acho ele um divo, sabe? Ele Sim, é, ele é o mordomo, né? Ele é um mordomo do rei, do rei do mar, no caso. E ele ficou encarregado de tomar conta da Ariel, ser aquela vozinha na consciência dela, já que ela é uma menina muito curiosa, um pouco irresponsável. O linguado, coitado, tenta botar um pouco de juízo na cabeça dela, só que ela ainda assim é muito teimosa e o linguado vai na onda, né? Já o Sebastião, ele já é aquela já consegue ter um pouco mais de força, ele consegue manipular. A gente vê mais depois do filme, depois que ela vai para a superfície, né? Que ele consegue manipular as coisas e tal. Mas enfim, a gente tem o Sebastião indo cuidar dela. Daí a gente vai já vai para a parte da Úrsula agora? Ou tem alguma coisa é, porque comentada? quando ela volta, o pai dela descobre que ela teve contato com humanos, e aí tem toda aquela briga, ele destrói o santuário que ela tem das relíquias que ela encontra dos seres humanos, ela fica muito triste, e nessas a Úrsula vai lá e meio que atrai ela. Essa parte também eu achei bem mais plausível, porque quando ela vai brigar com o pai dela, ela fala no desenho: Papai, eu o amo. É uma coisa muito assim, sabe? Meu Deus, menina, tu só viu esse homem, como assim tu ama ele? E no filme do live action, eles mudaram isso. Ela não fica, tipo, ela fala, na verdade, que o pai dela, por ele ter vivido um trauma que foi ele perdeu a esposa, que é a mãe da Ariel. Que na verdade tá aí aquela dúvida que tu tava se ele rodou os sete mares, na verdade é uma esposa, porque a mãe da Ariel morreu e é a mãe de todas as sereias, das Mas filhas dele. falou, mas falou que era mãe das outras sereias. Não prestei atenção nisso, se ela realmente era mãe de todos ou se ela era mãe só da Ariel. Porque eu acho que uma das sereias comenta quando a mamãe morreu. Eu acho que ela Nossa. comenta assim. E aí ela fala, papai, você tá com trauma e nem eu sei que tem humanos que são ruins, como os que fizeram aquilo com a minha mãe, mas também tem humanos que, não, que são bons, nem todo mundo é dessa forma. Assim como tem pessoas no fundo do mar que não são legais, lá também tem humanos que não são legais. E esse discurso dela faz muito mais sentido, entende? E aí ela vai pra Úrsula, a Úrsula faz toda aquela. Ela fica fazendo toda aquela manipulação, inclusive achei também super verídico, porque a Ariel fala, não, não, eu não vou querer, e aí ela manda os peixes lá que trabalham para ela segurar Ariel, e são aqueles peixes que dão choque, como é o nome? Moreias. São moreias pretas que aí elas seguram a Ariel e tudo mais. Então, assim, faz mais sentido também a forma que foi feito. E ela Entende? já vinha observando, né? Ela tipo, já vinha observando a Ariel, sabia que ela era um ponto fraco da família por ela ter essa natureza curiosa que ela gosta de explorar e tinha essa curiosidade pelos humanos. Então ela já vinha observando e vinha tipo arquitetando um modo que ela iria chegar na Ariel com essa Uhum. briga depois da explosão lá
do navio. Da explosão não, né? Da tempestade. Uhum. E os bichos lá começaram a pegar fogo, o navio começou a pegar fogo. Aí ela consegue ver essa brechinha que ela pode conseguir pegar Ariel. Aí nisso, ela faz lá uma proposta para Ariel que ela teria 3 dias para ficar lá na superfície como uma humana, com os pés, que ela é tão obcecada. Nisso ela faz o feitiço, que ela pode ficar os 3 dias na superfície, só que ela tem que dar um beijo de amor verdadeiro até o pôr do sol do terceiro dia. E ela faz a Ariel esquecer disso. Então Isso. a Ariel, ela esquece, na hora que o feitiço é feito, ela esquece tudo que isso que a Úrsula falou. Então ela vai lá pra superfície meio que querendo ficar com o Eric, porque ela admira ele, ela já viu que, né, ela acha ele bonito, e ela viu que ele, então ela tá, tipo, disposta a conhecer ele e ficar com ele, mas ela esquece de todas essas coisas, e quem sabe do que é que tem que acontecer é justamente o Sebastião, o Sabichão, que é o pássaro, e o Linguado. Então ela vai lá e aí já começa essa outra parte do filme, que é a Ariel na superfície, que é ela conhecendo o palácio, ela entendendo como funcionam as coisas dos humanos, ela comendo, ela tomando banho, aí ela percebe que lá, de fato, as pessoas comem coisas do fundo do mar, que ela fica um pouco assim, eita, caramba, a galera tá comendo aqui meus comparsas aqui do mar, né? Os meus Mas aí pés. eu achei bem legal essa aventura que ela tem com o Eric. Eu achei mais bem construído Eu no também live queria. action. É mais detalhado, demora um pouco mais, até porque o filme do live action tem 45 minutos a mais do que o filme original. Automaticamente você vai conseguir desenvolver a história de uma forma mais E complexa, né? nisso antes dela ir, né? Que ela vai e as pessoas têm essa coisa de que a Ariel só foi. Inclusive, tem uma atriz que está sendo bastante criticada agora, que ela fala que a Ariel só vai por causa do príncipe, que não sei o que, que não sei o que. Só que todo mundo sabe, todo mundo. Fica muito claro que a Ariel não vai só pelo príncipe, que ela vai Uhum. porque ela tinha essa vontade de conhecer a superfície. Ela tinha essa curiosidade de saber como é que Sim. tem pés, como é que se anda com pés, essa coisa de não ter uma cauda que te prende para o fundo do mar. Então, ela Uhum. ir para a superfície não é ligada só ao fato dela querer estar com o príncipe, dela estar apaixonada pelo príncipe, é porque ela quer ver como é a vida na superfície. Ela tem esse fascínio pelo mundo dos humanos. E como no live action, isso fica mais nítido, fica mais óbvio. Muito Porque mais. na narrativa do desenho é mais simplório, é muito feito de qualquer jeito. Então a impressão que dá é que ela se apaixonou loucamente e foi atrás do Eric. Mesmo que antes dela pelo menos ver o Eric, ela já estava cantando lá, que tem a música, a primeira música que ela canta, que ela já tá falando que ela queria saber como era que era ter pés, como era que era andar em ruas. Mas as pessoas esquecem isso porque é passado muito desapercebido. Já no live action, eles constroem isso de uma forma melhor. Então, você vê ela muito interessada em explorar o castelo, em ver como que são as coisas diferentes, né? Então, ela vai ali andando. E até quando ela tá com o próprio Eric, que eles estão lá passeando pela ilha na qual fica localizado o castelo, você vê que às vezes ela sai correndo e deixa ele para trás, porque ela fica encantada com tudo que ela tá vendo. E aí me vem a sacada maravilhosa do Eric de ser adotado, porque o Eric é um homem branco de olho claro, enquanto a rainha é uma mulher negra. E aí quando você é apresentado, ela chega lá no castelo, o Eric não reconhece ela, que ele, né, ele não viu ela direito, então ele não ouve a voz dela também, porque a gente esqueceu e faz, mas a Úrsula, uma das coisas que a Úrsula faz é tirar a voz da Ariel, né? Quando ela faz esse acordo, então ela não consegue falar. Então ele não reconhece ela e ele tá muito triste, porque ele queria muito encontrar essa mulher que salvou ele desse naufrágio.
E aí ela chega lá na superfície, aí tem a sacada muito boa dele ser adotado, porque quando você vai conhecendo a cultura da ilha na qual o castelo está inserido, você entende que é uma cultura mais carimbenha, assim. São músicas alegres, cores vivas. Não é Sim. aquela cultura que a gente conhece que vem lá da Europa. É um negócio mais tipo assim, América do Sul, sabe? Isso é uma coisa com tem uns tambores, ou então assim, uma cultura africana. Então, assim, o fato É da rainha ser divertido. negra e da maioria das pessoas lá da ilha serem negras faz muito sentido e torna o filme mais rico culturalmente, mais rico nas experiências que a Ariel tem e o simbolismo por trás de tudo isso. Como é forte você ver que eles mudaram a protagonista e eles acrescentaram outros detalhes dentro da história que faz sentido tudo aquilo, e o Eric ser adotado faz total sentido, porque aí você vê aquele homem branco que tá lá, ele não é propriamente dito natural daquela ilha, por mais que ele seja total daquela ilha, porque enfim, o fato dele ser filho biológico ou não da rainha não faz diferença nenhuma na história pra gente, nem para os próprios personagens. Mas eu achei muito legal o fato dessa mudança sutil na construção da cultura local, onde está o palácio, que era onde a Ariel, querendo ou não, após se casar com o Eric, iria morar. E o fato da Hailey ser uma mulher negra tornou tudo isso mais legal ainda, entende? Então, assim, eu achei sensacional, fiquei muito feliz vendo ela passeando lá pela vila, conhecendo as comidas. Você vê que tem muito da cultura negra, a cultura, na verdade, a cultura de pessoas não brancas, no fundo, né? Eles souberam fazer uma construção muito legal, muito, como tu disse mesmo, muito sutil, que acabou que tornou tudo muito mais natural, Uhum. com a mudança da atriz. Então, isso foi realmente um ponto muito forte. Sensacional, e ela entrega horrores. Ela, pra mim, é a melhor coisa desse filme, é a Hailey. Ela, Sim. além dela ser muito talentosa com a voz, ela canta muito bem, mas ela também é uma ótima atriz. Ela entrega total aquele ar que a Ariel tem no filme. Ela consegue transpassar bastante no live action. Ela é belíssima. Eu senti falta de cor no cabelo dela. Eu achei muito apagado. Em certas luzes parecia até que ela era loira e não ruiva. Mas eu acho que eles tentaram ao máximo deixar de tons naturais, então eles tentaram deixar ao máximo de um ruivo natural. O meio que um ruivo que passasse muito tempo debaixo da água, né? Por isso que ficou um pouco mais claro, mas ainda assim eu acho que poderia ter sido um pouquinho mais escuro. Mas, enfim, né? Assim como o linguado dava para eles terem dado uma pintada de magia, ao invés de tanto pro lado mais realístico da coisa, Sim. sabe? Então tem esse passeio deles que vai culminar numa das cenas mais famosas do filme, que é quando eles estão passeando de barco e ele consegue adivinhar qual o nome dela, e tem a música A Kiss a Girl, que é Beija a Garota, que é cantada pelo Sebastião e pelos peixes, os bichinhos que estão lá, porque o Sebastião tá tramando pra Ariel conseguir beijar ele, já que ela não lembra que ela tem que fazer isso, pra ela não pertencer à Úrsula, né? Sebastião entregando mais uma música icônica, né? A gente vê o protagonista do coadjuvante, porque pra mim o Sebastião É um é um dos protagonistas. protagonista. Sim. A música é muito legal, ficou muito bonito, as cores, de novo, eles conseguiram deixar tudo muito um tom de magia, né? Ficou bem mágico, assim Todo como mundo pode falar. assim como na música do Aqui no Mar, nesse eles também conseguiram deixar tudo bem divertido e bonito. Eu gostei bastante. Uhum. Sim, e o mais legal foi que no cinema a experiência foi a gente ficou cantando, a gente dançou, a gente deu risada com a cena por conta das coisinhas que os animais vão fazendo. Eu amei a mudança da forma que ele adivinha o nome da Ariel. Fez bem mais sentido no live action, mais uma vez, do que na vida real, porque quem consegue escutar o que os bichos falam é a Ariel, que é uma sereia. O Eric não consegue escutar nada que eles falam,
Porque, assim, gente, ele é humano, ele não escuta nada do fundo do mar. Então, no filme do desenho animado, quem falava o nome e sussurrava o nome pra ele era o Sebastião. E lá no live action, eles mudaram isso e a Ariel faz o Eric adivinhar qual é o nome dela. Então, achei isso bem mais plausível, entende? E eu amei, achei uma cena muito fofa. E eu fiquei torcendo, assim, eu fiquei nervosa, porque assim, meu Deus, eles têm que se beijar logo. Parecia que eu não sabia o que ia acontecer, sabe? Então, assim, foi muito, muito, muito legal. Logo em seguida, a gente já vai ter, começa já, eu acho que se preparando para o arco final da história. Já é aquela preparação de tá acabando o tempo da Ariel na Terra, a gente já vai ficando mais tenso, porque a Úrsula cada vez mais vai conseguindo atingir o objetivo dela, que é fazer com que a Ariel pertença a ela, já que nos 3 dias ela não consegue beijar o Eric. E aí é isso. Essa história vai começando a se encaminhar pro final, né? Vai ver que, depois da música lá do Beija Garota, ela vê que eles estão quase conseguindo, eles quase se beijaram nisso, com toda a manipulação lá do Sebastião. Então, eles quase iam se beijando e a Úrsula manda as moreias dela para atrapalhar. Aí, Isso. nisso, ela resolve interferir de uma forma mais direta. Então, ela vai à Terra, se veste lá de humana, se bota as perninhas dela e vai lá dizer que foi ela que salvou o príncipe Eric. Aí ela. Isso é uma coisa que eu achei problemática. Eu entendo não ter sido a Melissa a quem. Porque na história original, a Úrsula ela é meio cinza, assim, né? Quando ela vai pra Terra, ela vira uma mulher mesmo e tudo mais. Só que eu queria ter visto a mudança da Úrsula mais parecida com o que a Melissa era na vida real. Entende? Mais uma vez eles pegaram uma protagonista, uma personagem gorda, e para fazer ela parecer bonita, eles botaram ela magra, com cabelo liso. E aí isso me incomodou. Eu fiquei esperando que eu sabia que não ia ser a atriz da Melissa, porque a Melissa ela já tá mais velha para ela interpretar uma personagem da idade que é a Ariel e o Eric, que eles são bem novos, eles têm tipo 21 anos. Sabia que ia nascer ela, mas eu tava esperando que fosse uma atriz parecida com o que ela é na vida real. Eu acho que não precisava ter mudado a Úrsula para uma mulher magra, para ela ficar como a bonita, entende? Eu acho que dava para ter encontrado uma atriz gorda, porque isso dela ser feia ou bonita não tem nada a ver com o peso dela. Então, eu acho que foi mais um estereótipo que foi mantido, e eu não queria ter visto esse estereótipo sendo mantido, principalmente num filme que tá quebrando tantas barreiras, de ter escolhido uma protagonista negra, de ter sofrido todos esses ataques, de ser um filme que, querendo ou não, se torna político por todo o discurso que teve que ser abordado por conta dos ataques racistas, e aí eles vão lá e dão uma dessa, entende? Então fiquei um pouco chateada com isso. Acho que ficou meio errado, assim, essa escolha. Acho que a gente já tá com cabeça suficiente para entender que a gente não precisa fazer essa mudança de ser a protagonista magra e europeia para ser considerado bonito, sabe? Eles acabaram querendo deixar ela mais parecida com a do desenho, né? Ela é bem parecida com a do desenho. A Úrsula humana, não é? Pelo que eu me lembro, Sim. e ela. Não, nem tanto. Ela tem uma pele mais, um cabelo assim escuro, bem forte. Ela não tem um olho claro, pelo que eu me lembre, mas ela não parece muito com o do desenho, não. É mais ou menos aquilo ali que eles fizeram no live action. Mas eu acho que é uma das mudanças que dava para ter sido feita. Poderia ter escolhido uma atriz gorda e tava tudo certo. Só que uma atriz mais nova. Acho que a mudança que deveria ter sido feita ali era só de faixa etária e não de aparência propriamente dito, entende? Verdade, eu não tinha Isso. pensado por esse lado, mas agora que tu falou, realmente eu acho que era algo que poderia ter sido realmente pensado melhor. Eles poderiam ter elaborado e colocado. Nisso ficaria com uma mensagem realmente muito forte, mas eu acho que eles não passaram pela cabeça deles, né? Já que. Uhum. Mas enfim.
Realmente eu não tinha pensado nisso, mas realmente eu E concordo. aí, pois é, e depois disso a Úrsula vem, ela se disfarça, o Eric fica meio sem entender. No filme do desenho, ele é meio que enfeitiçado, então ele nem entende o que é que tá acontecendo, já que no live action ele não sofre um feitiço, não, ela não joga um feitiço nele. Portanto, que ele fica meio sem. Ele fica assim, meio que calado, olhando pro nada, mas não é porque ele tá enfeitiçado, é que ele tá, tipo, a cabeça dele tá dando um nó, Eu porque ao mesmo senti. tempo que ele escutou a Ele foi voz, que ele tava enfeitiçado, muito sim. atrás, ele ainda tá conflitante com os sentimentos que ele já tinha se desenvolvido com a Ariel, né? Amiga, ele foi enfeitiçado. Na hora que ela tá lá na praia, que ela aparece lá a primeira vez, ela joga um feitiço nele, tanto que a cor do olho dele muda. Então, É quando ele porque diz que ela tá enfeitiçada, eu entendi nessa cena que o olho dele fica daquela cor porque ele tá vendo a joia no colar dela que brilha. E aí era o reflexo. E pra mim, não que ele ela tinha foi jogado enfeitiçado. o feitiço. Eu sinto que ele foi enfeitiçado. Na minha interpretação, ele foi enfeitiçado. Porque porque assim, ele nem lembra da Ariel no feitiço direito. Ele só lembra lá quando o negócio é quebrado, entende? E ali ele já fica perguntando cadê a Ariel, mesmo quando ele tá enfeitiçado. Então, assim, eu posso ter errado, realmente eles jogaram feitiço e eu que não lembro, tá, galera? E aí já vai indo pra aquela cena, a grande ápice da cena, que é a Ariel, ela vai lá e ela consegue fugir lá do mar e ela chega lá de novo e ela arranca o colar do pescoço da Úrsula e ela pega a voz dela de volta. Aí o Eric já entende o que é que tá acontecendo. No live action, eu achei mais legal também, porque ele já fica com ela o tempo todo. Quando ele vê ela, mesmo ela sendo sereia, ele não se importa. Ele vai, corre, abraça ela e fica com ela o tempo todo e salva ela. Enquanto no filme do desenho ele dá uma espantada e fica assim, sem entender o que tá acontecendo. Ele fica meio em pânico, assim, meio tipo, o que é que tá rolando? E aí depois ele dá o estalo dele, tem que fazer alguma coisa. E no filme já, no live action já é tipo, meu Deus, foda-se que ela é sereia, eu tenho que salvar ela de qualquer forma e pronto. Então eu achei bem legal isso. Continua bem fiel, né? Tipo, porque todo o objetivo dele era encontrar ela. Quando ele encontra e que é a Úrsula, ele Uhum, fica mais por causa da Ariel, né? Ele lembra de tudo que uhum, aconteceu com a Ariel. E quando ela se transforma em sereia de novo, e ele consegue ligar que foi ela que salvou, então tem toda essa mistura de uhum, sentimentos que eles ficam mais fortes, já que ela era a menina que ele já estava gostando por ter vivido lá as aventuras, conhecendo sim. a ilha, então ficou mais forte por saber que foi ela que salvou ele. E não Então, só por isso, né? Não só por ser a menina, mas porque ele sim. já tava gostando dela, né? Isso é legal. É isso, a Úrsula pega eles, ela faz um trato com o Tritão, porque ela ameaça fazer ficar com a Ariel, tipo, matar a Ariel, e aí o Tritão vai lá e troca o tridente dele e a vida dele pela da filha. E aí a Ariel fica arrasada, porque enfim, o pai dela, né? E aí o Eric tenta salvar ela até dentro do fundo do mar. Mesmo ele sendo humano, ele entra lá no mar e tenta salvar, e ele infelizmente não consegue muito bem, né? Aí a Úrsula pega o Tritão pra ela e ela fica muito chateada que o Eric realmente amaria, e quando ela percebe isso, que ele tá lá tentando salvar ela de todo custo, ela Uhum. vira um grande monstro gigante. Tem a cena lá que o barco vai e acaba matando a Úrsula, e nessas o Uhum. Tritão ressurge. Quando ela E recupera o tridente, a Ariel recupera o tridente, aí a outra então isso. ressurge. E lá no filme do desenho animado, todos os feitiços só são desfeitos depois que a Úrsula morre. Como é que se chama aquilo, menino? O volante lá do barco, eu não vou saber o nome técnico daquilo, mas ela tem que ir manobrando Inspiração. para ela conseguir atingir a Úrsula e a Úrsula vir a falecer e ela conseguir salvar o Eric e conseguir que o pai dela volte à vida. Vai ter, depois disso tudo. Você gostou dessa cena final, da construção dessa cena final, da Úrsula virando o gigante? Eu gostei de ter sido um Ariel que foi lá no barco e conseguiu fazer com que ele
viu que o volante era o que controlava o barco e foi lá e tentou colocar o espinhão lá, não sei como é o nome daquilo também, aquilo que atingiu ela e acabou matando ela. Aí nisso, eu lembro, porque antes de assistir o filme, eu tinha visto no TikTok, o Olaf de Frozen contando a história da Pequena Sereia, né? Que tem, acho que é tipo uns especialzinho que ele conta as histórias das princesas. E eu vi o da Pequena Sereia, né? Que faz um resumão, que nem ele fez em Frozen. Aí vi que o Tritão vira tipo um bicho, né? Quando a Úrsula Uhum. transformou ele e não mostraram. Tipo, ele foi tipo se desfazendo, mas não mostrou o que ele virou depois. Eu acho que eu queria ter visto isso. Que foi uma cena que eu achei muito engraçada. É No... porque foi mudado no live action. Todas as almas que a Úrsula pegava, elas iam se transformando numa espécie de bichinho, assim, né? Que ficava preso no solo. Lá no filme, ele é aquelas caveiras que ela tem. As várias caveiras que ela tem, na verdade, são os bichos, porque no filme do desenho fica tipo parece umas algas assim, sei lá, umas Sim, melecas gigantes com dente que fica gritando o tempo todo em sofrimento, sabe assim? E no filme do live action eles se deterioram e fica o esqueleto deles. E aí depois que a Ariel ressurge, eles vêm, esses esqueletos voltam a ter vida porque eles finalmente retomam a vida deles, já que a Úrsula morreu, né? então agora faz sentido. Porque eu só tinha visto tipo, a comparação, né, do Olaf e a história, tipo, Uhum. resumida mesmo. Mas, enfim, gostei bastante quando ele ressurgiu. Aí quando ele ressurge, ele pega e entende, né? Ele vê que, que a Ariel não foi sozinha tentar salvar, que o Uhum. Eric também estava lá ajudando. Ela enfatiza isso, que ela não fez tudo sozinha, que teve a ajuda do Eric, por mais que ele não tenha feito tanta coisa. Ele estava lá com boas intenções e Sim. ajudou matar a Úrsula e, por fim, Uhum. reviver todo mundo, né? E reviver ele. E no desenho, imediatamente depois que tudo isso acontece, que o Tritão volta e tudo mais, ele já dá as pernas a Ariel para ela viver com o Eric. Lá no filme do live action, eu também gostei dessa pequena mudança, que foi o fato de tudo foi resolvido, ele entendeu que o Eric fez bem, mas a Ariel continua no mar por um tempo. Até que o Tritão percebe que, tipo, ela tá muito mal, porque aí, de fato, ela já tá apaixonada por ele, ela já tá com saudade, ela tá muito triste, então ela fica muito mal, ela fica o tempo todo lá na pedra olhando pro lugar onde ele mora. E aí o Tritão conversando com o Sebastião, ele fala, olha, Isso. de fato ela tá muito mal, e assim, aí é quando é aquela cena dele falando, então eu vou ter que lidar com o fato da falta que eu vou sentir dela, porque ela de fato não quer vir aqui, Uhum. porque olha, tem toda essa construção, mas é mais rápida no desenho, é mais tipo vapt-vupt. Lá no live action já dá uma profundidade maior, porque, cara, um pai nunca ia dar uma filha aleatória, assim, tipo, oi, tamo aí, fiquei com ela e tal. Sim. Então achei mais real, assim, feito com mais calma, né? Então, assim, E outro ponto positivo pro filme. a gente também vê um crescimento do Sebastião, Sim. porque no começo ele tem muito medo, né? Tipo, ele é todo medroso assim com o rei, mas no final ele já deixa implícito, já deixa explícito que o Tritão ele tem que ver os sentimentos da filha dele. Ele realmente dá aquela Uhum. vozinha na consciência do próprio Tritão. Então, achei isso muito, muito legal. E aí a Ariel vai, ela se casa com o Eric. Eu até ri na hora que o Eric se casa com a roupa de sempre. Ele se casa com a mesma roupa de sempre. Mas aí eu entendi que aquilo ali, eu acho que não era bem um casamento, a cerimônia, era tipo Uhum. aquela hora que, teoricamente, na vida real, a gente iria pro carro, saindo já da cerimônia, e acho que já deve ter tido a festa, eles se trocam, porque agora eles vão ver uma aventura no mar.
que é diferente também. Eu não lembro disso acontecer no filme do desenho, acho que eles só se casam e ficam vivendo lá no castelo mesmo. E enquanto aqui eles vão desbravar o mar, porque é algo que o Eric tinha muita vontade de fazer e ele não podia fazer por conta das obrigações dele de príncipe e porque a rainha ficava com muito medo de algo pior acontecer com ele, dele que sofrer mais um acidente e perder a vida. Então eles Isso vão. também é uma coisa que ela não fala só, ela não só tem medo, mas ela acha que os deuses do mar, dos mares, eles são ruins, que eles têm coisas contra. Então é tipo, de um lado, o Tritão ele tem medo dos humanos, achando que todos são ruins, e a rainha achando que todo mundo que está no mar é ruim. Então por isso ela não quer que ele vá para o mar, porque ela acha que os deuses do mar, eles têm alguma coisa contra os humanos. E por isso que aconteceram tantos naufrágios e tal, por causa disso, que eles não gostavam. Quando ela vê, e já tá lá, que a Ariel é uma sereia, que tudo mais, vê que não tem tanto perigo para eles irem pro mar. E já que o Tritão também não tem mais problema com os humanos, tanto, né? Porque eu acho que ainda deve ter aquela coisinha, mas eles conseguem perceber e, tipo, socializar. Aí eu acho que ela fica mais tranquila de mandar ele pro mar e ele poder viver o que ele realmente queria fazer. Sim, aí tem aquela cena bem bonita, que é eles indo. O Tritão fala com ela, ele tá dentro do mar, ela tá no barquinho, aí ele fala com ela fala o quanto que ela ama ele, que ela tá muito grata por ele ter deixado ela viver a vida dela da forma que ela achava melhor, e aí ela vai pro barco, e aí todas as sereias ali, ou boa parte das sereias aparecem na costa, assim, junto com o pessoal da ilha, porque o que eu acho que fica é que o Tritão não é que ele vai confiar nos humanos, é que agora ele sabe que pelo menos aqueles humanos da ilha ali, onde o Eric vem, de onde ele vem, com aquela rainha, eles não vão fazer nada de mal contra a vida da família dele, nem das pessoas do reino dele. E aí tem essa cena onde todas as sereias aparecem, e aí é o fim do filme, o filme acaba com essa imagem do Eric junto com a Ariel e todas as sereias lá, e todos os humanos, todo mundo junto, e é bem legal, assim, bem divertido. Aí encerra o filme e entra de novo a música Onde Eu Nasci, Onde Eu Cresci. E aí, muitas crianças gritando, batendo palma e dançandinhas no cinema, inclusive eu tava dançandinha também. Aí no É final, isso. fiquei muito satisfeito com o filme. Apesar de ainda achar a história um pouco. Sei lá, não é uma história que me agrade, mas gostei muito. Acho que Pronto, é isso. se eu for Uhum. assistir o desenho, eu não vou gostar tanto quanto eu gostei do live action. O que fica, que é até o que eu coloquei na minha crítica do Letter, é um ótimo filme, é um ótimo live action de uma história não tão boa assim. Que a verdade verdadeira é que foi uma ótima adaptação de Pequena Sereia, foi um ótimo live action com a Hailey entregou demais, é tudo é legal, o visual é legal, o roteiro foi bem mais caprichado agora no live action do que no desenho animado. Mas a verdade é que o filme da Pequena Sereia não é essas coisas todas. Então, assim, é muito mais sobre a Pequena Sereia em si, a história original, do que propriamente dito o live action. Então, por conta disso, a minha nota ficou 3 para esse filme. Achei uma ótima adaptação, uma das melhores adaptações dessa leva de live action das princesas da Disney. E eu achei que entregou o que tinha que entregar, não achei que ficou menor, e eu achei sensacional, gente, assim, vocês sabem, eu não sou uma mulher branca, então, para mim, ir sentar no cinema e ver uma princesa negra, sabendo que a Disney praticamente nunca fez isso, agora que ela está começando a mudar mais a cabeça dela, antigamente só tinha estereótipos de outras raças dentro da Disney, né, e era a cota, assim, era uma indígena, uma negra e uma asiática. E aí agora eles estão diversificando cada vez mais, acrescentando novas princesas, novos filmes com novas representatividades. Então, assim, para mim foi um filme muito divertido, mas acima de diversão, acima de qualquer coisa, a importância de você sentar com um elenco que tem muita representatividade de outras raças,
que tem que vai conseguir chegar em vários locais do mundo, onde muitas crianças vão ter acesso àquele filme. Então é um filme que, acima de qualquer coisa, ele é um filme importante pelo peso que ele tem na história que a gente vive hoje em dia. Não tem nenhuma semana que você estava vendo o Vinícius Júnior ser chamado de macaco dentro de um estádio de futebol lá na Europa. E aí, ao mesmo tempo, você vê ataques que esse filme está sofrendo. Então, assim, não é só sobre uma adaptação, um live action, sobre um filme da Disney, sobre como um peixe foi adaptado para parecer real. É sobre representatividade, é sobre você criar figuras que crianças vão conseguir se identificar, que vão se ver dentro daquelas obras. É muito maior do que apenas um roteiro. Não é tipo Bela e a Fera e Cinderela, que histórias de mulheres brancas que você vai lá e fala assim, realmente, a adaptação ruim, o original é melhor, e tal, e fica por isso mesmo. É muito mais do que isso. É um filme que ele foi lá e colocou uma rainha negra, uma mulher negra como rainha. Ele foi lá e colocou a Ariel como uma mulher negra também. Então, assim, eu achei muito... É um filme muito maior do que apenas discursos simplórios, entende? Ele é muito mais do que isso. Eu espero que isso seja o primeiro de muitos trabalhos da Hailey em papéis principais. Ela já fez outras coisas, óbvio. Inclusive, ela faz parte de um spin-off de uma das minhas séries favoritas, que é Blackish, que tem um spin-off chamado Growish, e ela faz parte desse spin-off. E já acompanho ela há muito tempo, ela é a irmã dela, a Beyoncé amavam elas e tudo mais, assim, Beyoncé eu amo o manda trabalho demais. dela, mas é o primeiro trabalho mundial, onde ela é a protagonista, que ela é a principal, então, assim, é muito importante para uma menina daquela estar fazendo parte de de um filme de um dos maiores estúdios do mundo, de um dos estúdios que mais tem peso, então, assim, não é só uma história de princesa, não é só um live action, não é só mais um filme de Hollywood, ele é muito mais do que isso, e se você gostou de X, aí, eu odiei o Eric, amei o Eric, odiei a adaptação, amei a adaptação, esses discursos são muito simplórios em relação ao poder e à importância que o filme desse tem para a nossa sociedade, tá? Então, assim, não aceito críticas à Pequena Sereia, a minha nota para ele foi realmente uma nota honesta sobre pensando só na parte da construção de história, mas eu acho isso só por conta que o filme original não é essas grandes coisas, e é isso. Recomendo todo mundo ir no cinema assistir, vai lá, compra o seu ingresso, assiste o filme, vê por você Apoiem. mesmo, apoie o trabalho dessa querida maravilhosa que é a Hailey, e é isso. Minha nota e as minhas considerações no final assistam A Pequena Sereia. O máximo que vai acontecer é você não achar uma história muito elaborada e você ter uma história igual ao do desenho animado. É isso. E se você não gostar disso, provavelmente é porque você não gostava da Pequena Sereia desde o princípio. E tá tudo bem também. Mas você tem que entender o peso e a importância da existência de um filme desse. Que só veio aparecer em 2023, né? Já tá tarde demais. Mais alguma coisa para falar sobre essa adaptação, Dudu? Mais nada, eu acho que esse final tu falou tudo que tinha pra falar. E é isso, todo mundo que puder ir assistir, vai assistir. Eu tô pensando aqui em assistir legendado, achar alguma sessão que tenha legendado um pouco mais cedo e vou ver também, vou assistir de novo. E todo mundo tem que assistir. Exato. E não falar uma sobre a Hailey, porque ela não merece. Ela é a base do filme e ela entregou tudo que ela tinha para entregar, vocalmente, na atuação, e ela é perfeita. A importância de você entrar na ReHap e encontrar uma versão da Pequena Sereia como pessoa negra é muito importante. E a boneca Já é tô ficando belíssima. emocionada, que ódio. Eu queria tanto, Porque, é muito bonita aquela boneca. É muito porque bonita. quando eu era criança, quase não existia esse tipo de coisa e a gente sofreu uma lavagem cerebral tão grande em odiar nós mesmos, em odiar os nossos corpos, em odiar a nossa cor, o nosso cabelo, o nosso jeito. Que eu lembro que quando era criança, além de ser muito raro você conseguir encontrar uma boneca que não fosse branca, loura, do olho azul,
quando você encontrava, você ainda não queria ter aquela boneca. E hoje em dia eu acho que é um símbolo de orgulho você conseguir entrar dentro de uma loja dessa e você querer ter aquela boneca e você se identificar com aquela boneca e você entender que a cor daquela boneca não é errada, que as características daquela boneca não é errada. E é muito mais importante do que qualquer crítica simplória sobre uma atuação X ou Y de um príncipe Eric qualquer. Então é muito mais do que isso e eu quero que as pessoas entendam que às vezes não é sobre só aquilo que está na nossa cara, vai muito além. Então, assim, é importante em vários setores. Não só para ele, mas é importante também para mim, é importante para os meus futuros filhos, porque eu, como mulher negra, vou ter filhos pretos, então é importante para os meus filhos saberem que esse tipo de história existiu, é importante para o filho de várias outras pessoas, para várias crianças que estão aí e que estão se emocionando e chegam e conseguem se enxergar, porque a representatividade importa, tá? E para descontrair, eu sei por que os tops delas foram feitos de escama. Muita gente estava falando que não tinha sentido, e realmente, na lógica, assim, não tinha muito sentido. Gente, é para não sexualizar as personagens, porque, por exemplo, a Hailey tem um puta de uns peitão, entendeu? Se ela fosse botar só um biquininho assim, ia ficar um negócio muito pá. E é um filme infantil, então eu acredito que eles fizeram isso para todos. As sereias, vocês percebem que não tem nenhuma sereia peituda. Representatividade das peitudas não foi feita nesse filme. Mas eu acho que é no mesmo lugar do Príncipe da Cinderela, que ele tinha as partes íntimas muito protuberantes. E as pessoas tiveram que esconder, assim, porque era um filme infantil. Aí não podia aparecer muito. Então eu acho que foi pra fazer isso, porque a Hailey, ela tem mais seio, assim, e no filme ela fica pequenininho por conta do CGI que foi colocado na roupa dela, tá? Então acredito que seja por isso. Na minha mente faz sentido, tá? Na minha mente, quando eu vi, pra mim fez totalmente sentido ser de escama. Eu achei muito bonito. Então, acho que Também. quando reclamaram, tipo, não faz sentido, pra mim faz. Pra mim também. Enfim. É isso, vamos para pro nosso crítico do Éter. Vamos. E aí, amigos, eu tenho alguma indicação? Eu tenho duas indicações hoje. Uma é um curta que eu assisti recentemente, que tem na MUBI, na plataforma de streaming, que é The Actress, a atriz. É um curta realmente bem curto, ele só tem, acho que uns 8 minutos, e é um monólogo de uma atriz, uma atriz, uma aspirante atriz, na verdade, que vai falando sobre, é um discurso meio sobre pertencimento, e nisso ela vai se transportando por várias protagonistas, várias personagens femininas de vários filmes. E eu achei magnífico. Eu assisti uma vez, assisti duas vezes logo de cara, assim, porque eu achei muito bom. E essa é a minha primeira indicação, The Actress. E a segunda é uma das minhas séries favoritas, que acabou agora domingo, Succession, dos nossos queridos bilionários que estão... Vazou tudo, galera. Passador de pano para bilionário. os meus criminosos de guerra favoritos, né? É uma série magnífica, sabe? Tipo, você consegue ver toda a ironia, todo o trabalho que é feito, a atuação impecável, a edição impecável, o roteiro, assim, ó. Sério, é uma das séries que eu acho que ela entrou para a história da televisão, porque foi um trabalho magnífico em todas as partes. E assistam, não vou contar muito sobre a série, mas é isso, são 4 temporadas, está disponível na HBO. HBO sempre fazendo história, né, galera? Sim. A minha indicação vai ser Queer Eye. Já indiquei Queer Eye aqui no meu podcast, acho que lá para a primeira temporada, quando saiu a sexta temporada.
Eu indiquei aqui e vou indicar de novo porque saiu a nova temporada, já está na 7ª temporada, está disponível lá no Netflix. Eu entendo que o nosso relacionamento com a Netflix tá um pouco complicado ultimamente, mas se você faz parte das pessoas que não cancelaram ela na última semana, dá uma chance, é um reality na qual ele vai contar com 5 apresentadores, cada apresentador desse vai ser especialista em uma área específica, e eles vão lá e eles têm essa pessoa em cada episódio, e ele vai contar a história dessa pessoa, e eles vão ajudar essa pessoa a melhorar. Ele não é como... Ele faz uma transformação, mas não é uma transformação apenas de aparência, é uma transformação interna. Eles mudam a casa da pessoa, eles ensinam a pessoa a cozinhar, eles mudam o jeito da pessoa se vestir, eles mudam a decoração, mas também tem a parte do cabelo, tem a parte da roupa, como eu falei, tem a parte intelectual, não, assim, de conhecimento sobre si. Então tem uma pessoa que vai tratar mais dessa parte interna, da psicologia da pessoa, então para entender por que ela está daquela forma, o que aconteceu, como ela pode melhorar. Então, assim, é uma série que você encontra muitas histórias emocionantes e histórias que às vezes você não teria acesso de outra forma, de pessoas que são assim muito legais, então, e pessoas que às vezes sofrem muito por conta do mundo, e às vezes elas se perdem por sofrer tanto preconceito, sofrer tantas coisas ruins aí no decorrer da sua vida, e às vezes as pessoas ficam perdidas e eles ajudam essas pessoas a se reerguerem, a se reencontrarem. Então é uma série que eu acho bem legal, é super divertido, super rápido de ver, cada temporada tem acho que uns 5, 6 episódios e tá lá no Netflix, é isso. Acho que é isso, né? Terminamos por aqui o nosso episódio sobre a Pequena Sereia. Vão lá, assistam. Se vocês assistirem, comentem com a gente lá no Teto. Não esquece de seguir a gente nas nossas redes sociais, @Teto para 3 Podcast no Instagram, @Teto para 3 no Twitter, @Teto para 3 Podcast lá no TikTok. Não esquece de seguir a gente também no serviço de streaming da qual você está escutando esse episódio. Lembrando que agora a gente está no Spotify, no Deezer, na Amazon Music, no Apple Music, no Google Podcasters e também no Spotify, e muito brevemente, muito em breve a gente também vai estar no YouTube. No YouTube também vai ter conteúdos extras. Então, se você quer ver mais sobre coisas do Teto, vai lá, segue a gente também. Lembrando que no nossa bio do Instagram tem o nosso Linktree, na qual você encontra todas as nossas redes sociais. Não esquece de avaliar a gente no serviço de streaming na qual você escuta esse episódio. E é isso. Um super beijo.